Olá a todos e bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Na última semana, o S&P recuou quase 2%, enquanto o portfólio caiu 0,2%. No acumulado do ano, estamos com uma queda de 8,1%, enquanto o S&P caiu apenas 1,4%. E claro, desde o início ainda estamos superando muito bem aqui, com 130 e 1,2%, enquanto o S&P subiu 35,3%. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na próxima reunião do Fed, nas probabilidades para as próximas reuniões sobre um possível corte de juros ou não. A próxima semana de resultados ainda está bem interessante. Temos alguns grandes nomes divulgando seus balanços. Vamos revisar o que aconteceu na sexta-feira. Um breve resumo, é claro, do impacto disso em algumas ações que possuímos. Vamos falar sobre os movimentos no setor de software e também alguns dados de mercado. O de sempre, dados muito importantes e interessantes que provavelmente você pode ter deixado passar, mas que com certeza podem impactar seu portfólio. Também vamos abordar algumas questões específicas de empresas, e neste caso, talvez aplicativos e sites de IA generativa para ver se há ou não uma desaceleração no uso. Alerta de spoiler, não há. E então vamos terminar como sempre com um pouco de esportes e entretenimento. E claro, vou começar pelo próprio portfólio. Certo, então é isso que estamos vendo. Sophie voltou para o primeiro lugar nas últimas 2 semanas. Nebius tinha assumido essa posição, então Sophie está de volta ao número 1. Nebius está em segundo, Alphabet Google em terceiro. Depois temos Rocket Lab, AMD, Micron, Meta, Dlocal, Uber, Rubrik, Oscar. Aliás, para quem perdeu, eu publiquei hoje mais cedo minha conversa com o CEO da Oscar Health. Ou, se você está assistindo isso na segunda-feira, no domingo eu publiquei essa conversa. Muito interessante se você é acionista da Oscar, recomendo fortemente que você assista. Depois temos Netflix, Robinhood, Shift4 ainda com posição em caixa, uma menor, Pagaia, Duolingo, algumas ações da Nvidia e da Palantir. Agora, as únicas duas empresas que ainda não divulgaram seus resultados trimestrais são, claro, a Micron e a Dlocal. Ambas vão divulgar no mesmo dia, não nesta quarta-feira, mas na próxima. A Micron, claro, já esteve mais alta antes, acima de $400. Ainda acho que o trimestre vai ser bem forte. A previsão para 26 provavelmente também vai ser bastante positiva. Quanto à Local, voltou a preços que não eram vistos, acho que há 6 meses, 2 balanços atrás. Ainda é uma empresa muito pequena. Grande mercado endereçável total, crescendo rápido, lucrativa. O crescimento do TPV vai ser acima de 50%. E eu espero que isso continue, mas vamos falar dessas empresas no momento certo. Agora, o que eu fiz? Eu adicionei um pouco mais de Nebius. Então, teve aquele relatório que saiu, que foi comentado um pouco na sexta-feira. Vou falar sobre isso de novo agora. Oracle e OpenAI planejam expandir o centro de dados no Texas. A Meta está em negociação para assumir o controle. Na minha opinião, isso é muito melhor. E todos esses players de NeoCloud caíram bastante no final da sexta-feira. Eu também aumentei um pouco minha posição em Robinhood e Netflix. Aumentei a participação em Robinhood em 10% e a da Netflix em 12,5%. Agora, em relação a Nebius especificamente, como vocês sabem, eu possuo Nebius, CoreWeave e Iron. E então na sexta-feira saiu esse relatório. Oracle e OpenAI, e planos para expandir o data center principal. Quando isso saiu, todas essas ações da NeoCloud caíram. Mas o que aconteceu em seguida foi o seguinte: os planos existentes para o projeto do data center da Oracle com a OpenAI continuam nos trilhos. Segundo a CNBC, eles citam sua própria fonte. Então, qual é a questão? O que está acontecendo? Bem, de novo, exatamente como o título diz, porque as pessoas já dizem: ah, isso é fake news. Não, o título diz que a expansão não vai acontecer, mas o projeto existente ainda vai acontecer. Além disso, o fato de que a expansão não vai acontecer, mas que a Meta está de olho nisso, para mim é muito melhor, porque a Meta tem dinheiro em caixa. OpenAI, Oracle, como você sabe, eles realmente não têm fluxo de caixa livre para bancar todos esses projetos enormes. Agora, outra coisa, Oracle, para quem tem grandes dúvidas, a Oracle vai divulgar seus resultados trimestrais em breve. Quão em breve? Na terça-feira, após o fechamento do mercado, saiu o relatório de lucros da Oracle. Quase todas as dúvidas sobre recursos e reconhecimento serão respondidas. Toda essa receita e backlog serão questionados na terça, na teleconferência de resultados. Além disso, temos anel antes da abertura do mercado. Além disso, segunda-feira foi sem novidades. Na terça, destaque para Oracle e possivelmente a AeroVironment. Na quarta-feira, teremos a Serve Robotics antes da abertura e a UiPath após o fechamento. Perguntaram minha opinião sobre a UiPath? Ainda acho que tem muito a provar.
Se a gente realmente vir uma aceleração do crescimento, então tudo bem. Parece que o plano de reestruturação deles está funcionando. Mas até agora, ainda não estou vendo isso. Na quinta-feira, antes da abertura, teremos Dick's Sporting Goods e Lee Dollar General. Assim, o setor de varejo pode trazer informações interessantes. Depois do fechamento na quinta-feira, temos Adobe, Rubrik, Sentinel-On e Ulta Beauty. Vamos analisar a Rubrik e a Adobe. Rubrik porque tenho ações dela. Agora vocês sabem. Sabemos que os números do trimestre serão bons e superarão expectativas, pois foi o que eles nos informaram semanas atrás. A questão vai ser, e quanto à projeção? Eu particularmente acredito que a projeção também vai ser boa. O que vai acontecer com as ações? Bem, 3 meses atrás, eles divulgaram resultados acima do esperado em todos os aspectos. As ações subiram 20%, mas não durou muito. Alguns dias, semanas depois, as ações despencaram. Podemos ver isso acontecer de novo? Talvez. O mercado, claro, está em uma situação muito difícil e estranha neste momento. Então resta saber, desde que os resultados sejam bons. Eu vou ficar satisfeito com isso. Com a Adobe, ainda espero mais um trimestre recorde para eles, mas o mercado provavelmente gostaria de ver talvez sinais de aceleração no crescimento. Agora, o lance com a Oracle, como você pode ver aqui, não é o fato de que sim, a receita está aumentando e deve aumentar ainda mais nos próximos 2 anos fiscais. Não é isso. É isto aqui. É a margem bruta que continua caindo. É o fato de que a margem operacional também deve cair ainda mais. É o fato de que o fluxo de caixa livre... não há fluxo de caixa livre. E o mercado nem espera que haja fluxo de caixa livre até o ano fiscal de 2028. Talvez só em 2029. Enquanto isso, o que temos é a dívida de longo prazo continuando a subir. E é por isso que vimos as ações da Oracle sob pressão. Agora lembre-se, há um ano o que tivemos foi isso, um grande aumento no preço das ações em setembro, um aumento enorme para a Oracle. Mas aí o mercado começou a fazer algumas perguntas porque sim, é ótimo ter uma carteira de pedidos que vale, quanto é mesmo? Mais de $500 bilhão ou algo assim. Mas com que rapidez você pode reconhecer essa receita? Com que rapidez você pode começar a receber parte desse dinheiro? Esse é o maior problema da Oracle no momento. Espero que a gente tenha muitas dessas respostas na próxima semana. Quanto aos possíveis cortes de juros que estão por vir, a próxima reunião do FOMC é em 10 dias. Por enquanto, o que você pode ver claramente aqui é uma chance de 96,3% de não haver cortes de juros. Na reunião de abril, há 81,7% de chance de não haver cortes de juros. Indo para junho, há uma chance de 53,9% de não haver cortes de juros e apenas 39,4% de chance de um corte de 25 pontos base. Indo para julho, aqui temos uma possibilidade de corte de 25 pontos base em 43,9%. Vamos supor que a gente avance para dezembro. Em dezembro você pode ver que ainda estamos girando em torno desses dois aqui, 1 a 2 possíveis cortes de juros. E esse é o consenso no momento. Esse é o consenso há algum tempo, embora alguns defendam 3 cortes de juros neste ano. Obviamente, isso teria muito a ver com quanto tempo os preços do petróleo vão ficar próximos de $100 ou talvez até acima disso, porque sim, isso levaria a mais inflação. Pode ser por um período curto, mas mesmo assim, alguns sentirão impacto. Os números que vamos receber eventualmente também vão parecer piores do que o esperado, mas essa é a realidade. Agora voltando para a Neoclouds. Então, eu ainda tenho a CoreWeave. A Core caiu mais uns 10% durante toda a semana passada. Então, no geral, estou com uma queda de 16% nessa posição. Iren, minha média, está um pouco abaixo de 24. Mas como transferir essa posição para Interactive Brokers? Agora estou aqui com um pequeno prejuízo. Agora, o problema que tenho com a Iron é, claro, o anúncio recente. E basicamente foi isso, o título, claro, bem otimista. A Iron expande a capacidade de nuvem de IA para 158.000 GPUs. Eles firmaram um acordo de compra para mais de 50.000 GPUs NVIDIA B300, que vai expandir sua frota total para 150.000 GPUs. Ok, ótimo. A Iron espera implantar as GPUs adicionais em fases ao longo do segundo semestre de 2026 em seus data centers existentes com refrigeração a ar em Mackenzie e Childress, no Texas. A frota de 150.000 GPUs deve suportar uma receita anualizada de mais de 3,7 bilhões de dólares em nuvem de IA até o final de 2026. Sabe, esse não é um número real de ARR. Existem muitas suposições nesse número. Você pega o último mês, multiplica por 12, e também não é uma receita contratada nem nada disso. Agora, para alcançar esses marcos, eles disseram o seguinte:
A Iron obteve 9,3 bilhões de dólares em financiamento nos últimos 8 meses por meio de pré-pagamento de clientes, notas conversíveis, leasing e financiamento de GPU. A empresa espera aproveitar essas e outras fontes de capital para financiar aproximadamente 3,5 bilhões de dólares em capex adicional para esses pedidos previstos para o segundo semestre de 2026, incluindo armazenamento de servidores GPU, rede, mão de obra e equipamentos Azure. Os termos de pagamento são estruturados com base no pós-envio, aumentando a eficiência do capital de giro, certo? Isso parece estar bem para a maioria das pessoas, mas então esse foi o grande problema. Separadamente, a Iron também estabeleceu um programa de ações no mercado como parte de sua estrutura mais ampla de gestão de capital. O programa busca complementar recursos de financiamento já existentes e novos. Agora, é claro, quando você faz esse tipo de coisa, isso só te dá a capacidade de ir ao mercado e levantar uma determinada quantia. Neste caso, é até 6 bilhões de dólares. E claro, a Iron agora está sendo avaliado em cerca de 14,6 bilhões de dólares. Se conseguirem 6 bilhões de dólares, haverá grande diluição. A Iron está avaliado em cerca de 14,6 bilhões de dólares. Se você quiser levantar até 6 bilhões de dólares, 41% do seu valor de mercado, claro, o valor de mercado pode cair ou subir dependendo do preço das ações, certo? As pessoas, eu incluso, não estão muito satisfeitas com essa situação. E eu entendo as pessoas que dizem, ok, talvez o futuro a longo prazo aqui pareça bom, etc, etc. Mas enquanto isso, seremos diluídos, especialmente se usarem todos os 6 bilhões de dólares, o que será muito. Além disso, lembre-se daquela estimativa ilustrativa. É basicamente isso. É uma estimativa ilustrativa da receita anualizada em ritmo recorrente a partir de uma implantação de 150 mil GPUs baseada em premissas internas da empresa sobre modelos de GPU, utilização, preços, termos contratuais e contraparte. Então, é muita coisa hipotética que você realmente não sabe. Não é um ARR real. E pessoalmente sim, Iron pode ser um grande sucesso no futuro. Mas agora que estou olhando para Nebius de volta a 90 dólares, agora que estou vendo CoreWeave novamente abaixo de 80, estou pensando, ok, essas outras duas empresas, especialmente Nebius, parecem estar em uma situação melhor. Para mim, claro, eu sempre disse que Nebius é a melhor do grupo. Você pode não concordar, tudo bem. Então vá comprar mais de Iron, mais de CoreWeave, mais de Wolf, tanto faz, não importa. Para mim, pessoalmente, vejo o Iron agora como algo ok, a longo prazo pode dar certo. Mas por que eu preciso pensar se eles vão ou não levantar uma quantia significativa de dinheiro? Diluir minhas ações se eu posso simplesmente ir com os outros, que sim, CoreWeave. Existe algum risco nisso? Nebius, existe algum risco nisso? Mas com base no que sabemos sobre esse tipo de empresa, na minha opinião, agora eles estão em uma situação melhor. Sim, Iron, eles têm, certo, eles têm a terra, eles têm a energia. Mas no fim das contas, como vimos com CoreWeave e com Nebius, não é uma porcentagem tão grande do custo total. O grande custo é, claro, o data center, as GPUs. Isso é o que vai compor a maior parte da despesa. E como eu disse desde o começo, para mim, Nebius, o fato de eles estarem construindo uma verdadeira empresa de nuvem de IA não é só hardware, é também software. Para mim, esse é o maior diferencial. E é isso que vai fazer da Nebius a grande vencedora no longo prazo, na minha opinião. É por isso que eu provavelmente estou inclinado a vender ações da Iron para talvez comprar mais ações da Nebius, talvez mais ações da CoreWeave, ou quem sabe talvez mais Sophie ou alguma outra empresa por aí. Eu ainda possuo essas ações no momento em que estou fazendo este vídeo porque, como vocês sabem, eu geralmente vendo depois que faço os anúncios. E para aqueles que vão se incomodar com isso. Porque sei que ao falar de Nebius, CoreWeave e Iron sempre há disputa, eles veem como um time de futebol. Não, os pontos que levantei hoje são os mesmos pontos que já levantei antes. É que hoje temos o ATM chegando a 6 bilhões de dólares e os preços para Nebius estão um pouco abaixo de 90 e abaixo de 80 para CoreWeave. Sim, isso muda a história para mim e é por isso que estou fazendo essas mudanças. Então, com relação às opções do PayPal para 26 de junho e janeiro de 2027, como você pode ver, ainda estão bem no vermelho aqui. E estou planejando fazer a mudança para dezembro. 20.286.590 trava de alta na Interactive. E provavelmente vou adicionar um pouco mais para isso fazer mais sentido agora. Felizmente para mim, temos Jamie Miller que vai falar, acredito, no dia 10 de março em uma conferência para analistas. Então talvez eu venda esses antes dela falar e compre os 6.590 dólares logo depois que ela pegar o microfone. Seguindo em frente. Para quem não sabe, SoFi não entrou no SP500 na sexta-feira. Quem entrou?
Vertiv, Lumentum, Coherente, Ecostar estão prestes a entrar no SP500 junto com alguns extras, eu acredito, e outros saíram. Se você olhar para o SP100, o PayPal estava lá. Eles foram removidos. Quem entrou? GEvernova entrou, Lamb Research entrou, Applied Materials também entrou e até mesmo a Micron. Então está bem claro onde eles estão focando agora. Algumas empresas de semicondutores, ou pelo menos empresas nesse grupo de data center, semicondutores e IA. Quanto ao VIX, para quem perdeu o episódio de sexta-feira, o VIX agora está no nível mais alto desde, abril de 2025, mas mais para o final de abril de 2025. Claro que não, nem de perto comparado à semana de liberação de tarifas. Quanto aos nomes de software, vimos isso nos últimos dias. Muitos nomes de software, como Salesforce, Adobe, ServiceNow, agora esses tipos de nomes começaram a subir um pouco. Se você olhar para o IGV, o ETF do setor de software nos últimos 5 dias, ele subiu 9%. No acumulado do ano, ainda está com queda de 14,2%. Mas parece que aquele relatório do Citrin foi o fundo do poço para o setor. Ou pelo menos parece isso agora, se você olhar para este gráfico aqui e os dados que foram postados em 5 de março IGV sobrevendido, houve uma recuperação. Então, isso é o que aconteceu quando o IFR foi de abaixo de 25 para acima de 50. O que podemos ver aqui é que, em média, e também a porcentagem de vezes em que ficamos no positivo, definitivamente não está a nosso favor ou a favor desses nomes de software. Não importa se você está olhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até 1 mês depois, as probabilidades não estão a nosso favor. Embora um dia depois, alguns desses nomes ainda estivessem no positivo. Quanto à situação do petróleo, como você pode ver, o petróleo tem subido significativamente nos últimos dias. Na sexta-feira fechamos em 91,27, provavelmente vai chegar ainda mais perto dos 100. Talvez quando você estiver assistindo isso ou na segunda-feira. Também tivemos esse anúncio feito por Scott Bessent. Disseram isso na sexta-feira. O Departamento do Tesouro concedeu uma isenção temporária de 30 dias para que refinarias indianas comprem petróleo russo, garantindo o fluxo de petróleo aos mercados globais. Tudo isso é claro para garantir que o preço do petróleo permaneça relativamente sob controle, ou pelo menos não chegue a cerca de $150. Acho que manchetes negativas certamente vão impactar negativamente o preço do petróleo. Impacto positivo, muitos navios estão de repente passando pelo Estreito de Hormuz. Bem, o preço do petróleo com certeza vai cair muito rápido também. Mas se ele pode subir rapidamente, com certeza pode cair rapidamente também. Agora, se olharmos para o preço do gás natural na Europa, você pode ver que, sim, subimos significativamente na última semana, mas agora estamos nos mesmos preços desde o início de 2025. Novamente, os preços do gás natural na Europa. Veja como estavam altos quando a guerra entre Rússia e Ucrânia começou. Olhe com esse pico bem aqui, perto de 200. Depois caiu novamente e ainda assim teve outro pico aqui, perto de 350. Estamos, é claro, hoje em uma situação muito melhor aqui na Europa. Mas isso não é tudo. Se você está olhando para os preços, os preços de combustível mais baratos da Europa, pode ser que isso te surpreenda ou não. Para a gasolina Euro 95 Polônia, Letônia e Luxemburgo têm o preço mais barato por litro. Para a Euro 98 Rússia, Bielorrússia e Moldávia são os mais baratos. Diesel, os mesmos 3 países, embora em ordem diferente, e então o GLP, quase os mesmos 3. Mas aí a Bulgária aparece aqui, em terceiro lugar. Apesar de já serem quase 4 anos de guerra, ainda é possível encontrar os preços mais baratos na Bielorrússia e na Rússia. Então vamos ver o que esse anúncio vai causar. Nos próximos dias, vamos ver se os preços do petróleo vão cair, vamos ver como os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, todos eles vão reagir nos próximos dias. E claro, vamos ver se a situação, especialmente no Estreito de Hormuz, muda ou não. Agora, falando sobre a situação geopolítica, temos alguns dados históricos para analisar, então o mercado sempre se recupera de choques geopolíticos. Isso não deveria ser realmente surpreendente para você. A queda média é de 4,6% e a recuperação leva cerca de 6 semanas, segundo a Goldman Sachs. Apesar de qualquer correção, não há mercado de baixa à frente, embora eu sinta que os analistas mudam de opinião o tempo todo ultimamente. Esses são basicamente os dados recebidos, a queda total. E um ano depois, para o mercado, olhando para os retornos medianos do SP500 após um evento geopolítico, isso desde 1939,
Um mês depois, cerca de 2,5% 3 meses depois, 2,4% 6 meses depois, 6,7% e em cerca de 12 meses, 10,1%. Resumindo, isso já aconteceu e tem efeitos de curto prazo, mas no longo prazo, como se vê claramente. Talvez, às vezes, possa ser diferente desta vez. Talvez essa seja a vez em que os mercados vão demorar muito mais para se recuperar, mas talvez não, pelo menos por enquanto. O que vemos aqui são os fluxos de fundos do ETF Nasdaq nos últimos 2 meses. O que podemos ver é que tivemos ainda mais saídas do que no fundo do mercado de baixa de 2022 faz sentido. Quero dizer, me diga você, quanto a este gráfico aqui, essa é a amplitude do mercado e parece estar sobrevendida agora. Agora vou dizer o seguinte, estou mostrando isso só porque normalmente mostro para você todos os dados que eu encontro. Eu acho isso um pouco inútil porque só volta até 2023, isso não são dados suficientes para mim. Mas se você quiser olhar isso, sim, realmente parece ser otimista para nós nos próximos dias. Mas, de novo, não são dados suficientes. Quanto à história da IA generativa, nós temos, claro, o Gemini, temos o Grok, temos o ChatGPT, temos o Claude. Toda semana tem algo novo sendo lançado. Vamos analisar o que ocorre com esses aplicativos e sites. Taxa de crescimento mensal dos principais sites de IA generativa em fevereiro de 2026. O grande vencedor aqui é o Claude IA, com aumento de 43%. O Gemini é o único outro aqui que teve um aumento de 2,13%. Todos os outros estão em queda: Perplexity, DeepSeek, Grok, ChatGPT. As taxas de crescimento ano a ano dos principais sites de IA generativa. Para fevereiro de 2026, você pode ver o Gemini subindo significativamente, partindo de uma base pequena do ano passado, com aumento de 643%. Grok subiu 480%. Claude subiu quase 300%, DeepSeek caiu 55%. Claro, no ano passado tivemos um momento DeepSeek, muito hype, agora caiu 55,5%. Perplexity subiu quase 40% e o ChatGPT ainda conseguiu subir 37%. Se olharmos para o ranking de tráfego de sites do mês de fevereiro, não é surpresa que a Alphabet ainda esteja liderando com Google.com e YouTube. Embora o tráfego mês a mês para a maioria deles, na verdade para todos aqui, tenha caído. Mas olhe para o ChatGPT aqui na quinta posição. Sim, 1,36% do tráfego, mas caiu apenas 6,5%. E eles estão tendo 5,35 bilhões de visitas mensais. Então, claro, o nosso pior cenário é que o ChatGPT, com todos os projetos, com tudo o que eles querem fazer, bem, com a ascensão do Cloud, com o Gemini, ninguém vai mais usar o ChatGPT. E assim eles não vão conseguir gerar a receita, o fluxo de caixa livre ou os lucros necessários. Mas os dados sugerem que ainda é extremamente popular. O outro problema aqui é que não sabemos quantos desses usuários realmente pagam pelo ChatGPT. Quanto à loja de aplicativos Android, veja quem é o novo número 1 aqui, Claude. Depois temos o ChatGPT e depois o Google Gemini. Agora, o que também é muito importante notar aqui é que apenas um dos 3 pertence. É feito por uma empresa que gera bilhões e bilhões de dólares em fluxo de caixa livre e lucros. E esse, claro, é o Google Gemini. Os outros estão crescendo muito rápido, e ao olhar o ranking da App Store, vemos um novo número 1. Temos Claude, depois ChatGPT e depois Gemini. Muito bom para todo esse ecossistema, claro. Agora, apenas um dos 3 aqui pertence e foi criado por uma empresa que realmente ganha muito dinheiro, e esse é o Google Gemini. Os outros 2, é claro, precisam queimar uma quantidade significativa de dinheiro para crescer e crescer. O Google Gemini, é claro, precisa continuar na corrida, mas pelo menos pertence a uma empresa que gera dezenas de bilhões de dólares em lucros e fluxo de caixa livre todos os anos. Dito isso, o crescimento do Cloud não deve ser subestimado. O aplicativo do Cloud, os usuários ativos diários e os downloads na loja nos últimos 28 dias, é claro, tiveram um aumento enorme. Agora, o mercado, lembrem-se, o mercado sempre esteve focado no ChatGPT. Se o ChatGPT falhar, isso é um grande problema para todo esse ecossistema de IA. Mas lembrem-se, José e eu dissemos isso várias vezes. Ok, mas não esqueçam da Anthropic, caso a OpenAI falhe. Bem, a maioria dos usuários provavelmente vai migrar para sim, talvez um Gemini ou uma Anthropic. Então não é como se de repente houvesse um buraco em toda essa tese aqui e ninguém fosse preencher esse vazio. Não, claramente, o Claude da Anthropic está preenchendo esse vazio. Além disso, isso mostra como é rápido e fácil mudar de um aplicativo para outro. Isso vai se tornar uma commodity.
Se você é uma commodity, é essencial que seu principal modelo de negócio seja muito lucrativo. Sabe quem sai ganhando? As Metas, os Googles, etc. Além disso, isso é muito positivo para a Amazon Alphabet, porque, bem, eles possuem uma grande participação na Anthropic. Claro, agora a Microsoft e a Nvidia também têm participação na Anthropic. Acho que a participação da Amazon era de 8 bilhões de dólares, mas agora vale 60 bilhões após a última rodada de captação. Nada mal. Indo para a sessão de esportes aqui, temos, claro, o fim de semana da Copa da Inglaterra. Sempre tem a magia da Copa da Inglaterra. Tivemos Newcastle contra Man City. O Newcastle saiu na frente cedo, mas depois o Man City, bem, tomou conta do jogo. Eles venceram essa partida. Wrexham contra Chelsea. Como eu disse no Chase ontem, acho que o Chelsea merecia perder, o Wrexham merecia vencer. Mesmo quando o Wrexham estava com 10 jogadores, eles conseguiram marcar um gol. Infelizmente, estava impedido para eles. Então sim, no final das contas, o Chelsea conseguiu vencer aquela partida, mas nós realmente não jogamos bem. Wolverhampton, Liverpool, vitória fácil para eles aqui. Para o Arsenal não foi tão fácil. Eles venceram por 2-1, mas não foi uma vitória fácil para o Arsenal. Eu tentei procurar o placar do Manchester United, mas não consegui encontrar. Quanto à Fórmula 1, estamos de volta. Infelizmente, estamos de volta com carros ridículos, regras ridículas. Na Austrália, tivemos um grande prêmio. Russell e Antonelli fizeram uma dobradinha. Não é realmente uma surpresa. Eles construíram foguetes. Um carro muito bom. O que também não é uma grande surpresa é a estratégia da Ferrari. Quero dizer, é isso. Então, alguém nos comentários disse que a Ferrari é aquela pessoa que vai ao médico para marcar uma consulta. É exatamente isso. Max Verstappen conseguiu subir 14 posições, mas ainda assim não ficou tão satisfeito com o carro. Piastri bateu antes mesmo da corrida começar. Radial largou em P3 e também teve um problema no motor. Essas novas regras e regulamentos sobre carregamento de bateria e coisas assim, para mim tiram a diversão e a emoção de assistir esses pilotos. Basicamente, pilotam aviões a jato com rodas. Agora você pensa, estou com bateria cheia, posso ultrapassar? Uso ultrapassagem automática? Problemas de software vão acontecer e perder uma corrida por causa de problemas de software não é o motivo pelo qual assistimos esse esporte, mas tudo bem. Então nós temos o que alguns podem considerar o quinto Slam, que é claro, acontece no paraíso do tênis em Indian Wells, o Masters 1000. Depois de Indian Wells temos o de Miami, mas Indian Wells é sempre um torneio muito interessante. Você tem Carlito, você tem Sinner, Djokovic, Zverev, Medvedev, etc. Todos eles estão jogando lá. Vai ser um torneio muito interessante. Será que vai ser de novo Sinner e Alcaraz na final? Talvez, embora eu ache que alguém pode surpreender. E quanto ao último, o segmento de entretenimento. Então, na semana passada eu coloquei aqui Marshalls, o novo tipo de série estilo Yellowstone. Assista ao primeiro episódio. É uma série divertida. Não é como Yellowstone ou 1923 ou algo assim, mas é uma série agradável. Esta semana, 2 filmes e talvez um documentário, na verdade, na Netflix. Um deles, Os Dinossauros. Ainda não assisti tudo, mas até agora muito bom, muito divertido. Se você tem família ou algo assim, acho que é uma ótima atividade para o domingo à noite. War Machine. Você provavelmente já viu muitos posts sobre máquina de guerra. É um filme de ação divertido. Faz sentido? Não faz. E então, claro, coisas intelectuais. Provavelmente vou colocar livros toda semana agora, porque realmente acho que é uma parte importante. A Vingança do Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell, um dos meus autores favoritos. Os livros são ótimos. Mesmo que você discorde de sua política, ele escreve muito bem. Então, O Ponto da Virada foi um livro que ele lançou há muito tempo. Um livro muito bom. E essa semana eu descobri que ele lançou outro no ano passado, A Vingança do Ponto da Virada. Sobre histórias, superdisseminadores e a ascensão da engenharia social. Até agora eu li 2, 3 páginas, mas fiquei indo e voltando para ver se tem algumas histórias interessantes no livro. Sim, parece ser um bom livro. Talvez não seja tão bom quanto o original Ponto da Virada, mas pode valer incluir na sua lista. Por enquanto, é isso da minha parte. No vídeo de hoje, eu realmente acho que teremos semanas bastante empolgantes e voláteis pela frente. Então, novamente, se isso te incomoda, simplesmente não faça nada. Se você conseguir levantar dinheiro, é uma ótima chance, pois haverá oportunidades no mercado. Por enquanto, é isso da minha parte neste vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões e a gente se vê no próximo. Tchau!